Você não nasceu para viver limitado. Sua mente é o portão da riqueza, mas você precisa destravá-lo. Você pode ter boas intenções, você pode trabalhar duro, você pode até orar todos os dias, mas se sua mente estiver presa, a riqueza nunca vai chegar. E pior, quando chegar ela escapa, porque a mente bloqueada sabota, atrasa e repele tudo aquilo que poderia mudar sua vida. Napoleon Hill já dizia: a riqueza começa com um estado de espírito, um objetivo definido, acompanhado de fé e ação persistente. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe o que está impedindo o próprio progresso. Vivem presas a padrões mentais de escassez herdados. Repetem frases como: dinheiro é difícil, não posso ter tudo, rico não entra no céu. E com isso cavam com a boca o próprio bloqueio. O que Hill descobriu em seus estudos é que a mente humana é moldável e pode ser treinada para atrair ou repelir riquezas. E esse treinamento começa com aquilo que você permite entrar na sua consciência. E aqui entra um segredo que poucos aplicam com poder: os salmos. O salmo, quando recitado com intenção e foco, não é apenas uma oração, é uma reprogramação espiritual. Cada palavra vibra, cada verso alinha. Quando você declara um salmo, você está emitindo uma frequência. E frequência é linguagem espiritual. É como se você estivesse afinando sua mente com um código de abundância. Mas não basta recitar por recitar. Você precisa sentir. Você precisa declarar como quem está invocando uma verdade profunda. E é por isso que este vídeo vai te entregar um salmo especial com base em tudo que Napoleon Hill ensinou sobre riqueza mental, fé, desejo ardente e propósito definido. Porque não adianta desejar riqueza com a mente cheia de medo. Não adianta pedir prosperidade enquanto carrega culpa por querer mais. Não adianta trabalhar sem parar, se dentro de você ainda existe uma voz dizendo: você não merece isso. E essa voz, você sabe qual é. Aquela que aparece quando algo começa a dar certo, quando surge uma nova oportunidade, quando você finalmente se sente pronto. Mas aí ela sussurra: vai dar errado. Isso não é para você. Você não tem o que é preciso. Essa voz não é sua essência. É o reflexo da prisão mental construída ao longo da vida. E Napoleon Hill alertava: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação repetida de instruções ao subconsciente. Ou seja, você pode substituir essa voz, pode silenciá-la, pode ensinar sua mente a acreditar de novo, mas precisa fazer isso todos os dias. Durante 7 dias, você será guiado a declarar um salmo de poder, não apenas por religiosidade, mas como um exercício de libertação. Um código espiritual plasmental que vai te reconectar com aquilo que já é seu por natureza, a abundância. E antes de qualquer objeção surgir aí dentro, escute isso. Você tem direito à riqueza. Você não precisa se envergonhar de querer uma vida próspera. Você pode ser espiritual e próspero. Você pode ser humilde e abundante. Você pode servir e ser bem recompensado por isso. A escassez não é nobreza. A pobreza não é virtude. E o sofrimento financeiro não purifica ninguém. O que purifica é a verdade. E a verdade é que você foi criado com potencial para multiplicar, prosperar, expandir. Mas esse potencial precisa ser destravado. E Hill foi direto quando disse: aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Se você crê, você cria. Se você visualiza com fé e age com direção, você manifesta. Mas o primeiro passo é limpar a mente, remover o peso das crenças erradas, arrancar as raízes da escassez emocional. E você vai fazer isso com um salmo que ativa seu coração, acalma sua alma e desperta sua mente. Um salmo que não apenas fala com Deus, mas também fala com o seu inconsciente, porque a fé é a linguagem do espírito e a repetição é a linguagem da mente. Quando você une as duas, você se torna imparável. Esse é o propósito deste vídeo: te alinhar espiritualmente, mentalmente, energeticamente. Nos próximos minutos você vai aprender como declarar esse salmo corretamente,
como respirar durante a oração, como preparar sua mente antes de dormir, e como em 7 dias criar uma nova frequência mental que atrai, segura e expande a riqueza. Mas antes de começar o processo, pare e reflita. Quantas vezes você já se sabotou sem perceber? Quantas oportunidades você recusou por medo? Quantos sonhos você abandonou por acreditar que não era para você? A partir de agora, essa história muda e começa com uma decisão interna. Você está disposto a reprogramar sua mente para a abundância? Está pronto para parar de correr atrás do dinheiro e começar a atrair o que já é seu por direito? Se a resposta for sim, continue comigo. A fé que enriquece começa dentro e precisa ser cultivada como uma semente sagrada. Napoleon Hill entendeu antes de muitos: o mundo externo é reflexo direto do mundo interno. E é por isso que tanta gente trabalha duro, mas vive presa no mesmo lugar, porque carrega dentro de si uma mente programada para a escassez. Mas o que Hill propôs nunca foi apenas motivação. Ele estudou os homens mais ricos de sua época e todos eles tinham algo em comum: uma convicção interna que vinha antes do resultado. Eles não esperavam para acreditar, eles acreditavam primeiro, e então o mundo reagia. E onde começa essa crença inabalável? Na repetição, na firmeza, na fé. E aqui é onde os salmos entram como uma ferramenta que vai além da religião. Os salmos foram escritos para ativar a alma, mas também reestruturar a mente. Quando você declara um salmo com intenção, você está, na prática, programando o seu subconsciente. Você está dizendo: eu sou digno, eu sou próspero, eu sou guiado. E a mente, quando ouve isso repetidamente, começa a aceitar como verdade. Hill chamava isso de autossugestão e dizia que a repetição carregada de emoção é capaz de mudar as crenças mais profundas. Mas o que acontece quando você une isso à força espiritual de um salmo sagrado? Você cria uma frequência tão elevada que a dúvida começa a desaparecer. E onde a dúvida morre, nasce a fé. Mas preste atenção, não é qualquer fé, é fé aplicada, direcionada, viva. Não basta dizer "eu acredito" e continuar pensando como antes. Você precisa sentir, declarar, agir e, principalmente, persistir. A cada dia do processo de 7 dias, você vai repetir o salmo com foco total, vai visualizar, vai respirar com calma e vai afirmar mentalmente, como Napoleon Hill ensinou, que a riqueza já está a caminho. Não porque é mágica, mas porque você está se tornando compatível com ela. A pobreza espiritual começa quando você desiste de imaginar, quando você para de sonhar, quando você olha para o mundo e pensa: isso não é para mim. Mas e se você tiver acreditado nisso a vida inteira, por causa de uma mentira? A verdade é que você não precisa ser especial, você precisa ser convicto. O universo responde não à dúvida, mas à certeza, e a certeza precisa ser construída todos os dias, no silêncio, na oração, na repetição. Hill dizia que tudo começa com um desejo ardente, e que esse desejo, quando unido à fé e à persistência, vira riqueza concreta. Mas ele também alertava: onde há dúvida, o plano falha. Por isso, o salmo vai funcionar não como uma prece solta, mas como um pilar mental, um código de vibração que será repetido até substituir a antiga programação. Você vai começar o dia com ele, vai encerrar o dia com ele, e no meio do dia vai lembrar dele como um mantra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, ele me conduz a pastos verdejantes. Ou ainda, o justo florescerá como a palmeira. Esses versículos não são apenas palavras bonitas, são afirmações de identidade. E quanto mais você se alinha com essa identidade, mais você deixa de lado a identidade da escassez, da culpa, do medo, do eu não mereço. E quanto mais essa transformação interna acontece, mais a realidade começa a responder de outro jeito. Você vai perceber pequenos sinais, oportunidades que antes você nem via, portas que antes pareciam trancadas, pessoas que começam a surgir. E o mais importante, uma paz interior
que substitui o desespero. Porque Hill também dizia que riqueza sem paz é apenas outra forma de prisão, e que o verdadeiro milionário é aquele que comanda a própria mente. Não é sobre ter milhões, é sobre ser senhor de si mesmo. Esse processo com o Salmo não é superstição, é disciplina espiritual e mental. É declarar com fé, mas também com consciência. É entender que cada palavra tem poder criador, que você está falando com Deus, mas também está falando com a parte mais profunda de si mesmo. Você vai usar sua voz para plantar, seu foco para regar e sua repetição para colher, dia após dia, com convicção crescente. E não se preocupe, se no início a mente tentar sabotar, ela vai. Ela sempre tenta, mas você vai continuar mesmo assim, porque a diferença entre os que vivem presos e os que prosperam é só uma: constância. O Salmo será o seu alicerce, a fé será sua chave, e a sabedoria de Napoleon Hill será seu mapa. Nos próximos dias você vai experimentar o que é andar com confiança. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque você mudou por dentro. E uma mente renovada é a primeira riqueza que ninguém pode tirar de você. O Salmo é mais do que uma oração. É um código de reprogramação espiritual e mental. Durante séculos, os Salmos foram vistos apenas como preces, textos sagrados recitados em momentos de dor, medo, fé ou esperança. Mas o que poucos perceberam é que por trás das palavras existe um padrão oculto de poder, um código vibracional, um caminho que, quando percorrido com intenção, tem o poder de ativar forças dentro de você que estavam adormecidas. Napoleon Hill nunca escreveu sobre salmos diretamente, mas o que ele descreveu em suas obras é exatamente o que o salmo faz quando recitado com foco e emoção. A mente subconsciente é mais influenciada por emoções fortes do que por palavras frias. O que isso significa? Significa que uma oração mecânica não muda nada, mas uma oração sentida, vivida, repetida com paixão e fé, pode reescrever seu destino. E é exatamente isso que vamos fazer ao longo de 7 dias. Usar o Salmo como um atalho direto ao seu subconsciente para apagar os padrões de escassez, medo, dúvida e culpa. E plantar no lugar uma nova estrutura: fé, confiança, segurança, merecimento e mentalidade de riqueza. O Salmo que você vai usar, você pode escolher o Salmo 23, o Salmo 1, o Salmo 112 ou o Salmo 128. Todos eles ativam a energia da provisão, da expansão, do equilíbrio e da bênção. Mas o processo mais importante não é o salmo que você escolhe. É a forma como você o declara. Abaixo está o passo a passo completo do processo de 7 dias para destravar a mente e atrair riqueza. Dia 1. Consciência objetivo: tomar consciência dos bloqueios que te afastam da abundância. Neste primeiro dia, você não vai pedir nada. Apenas vai ler o salmo calmamente, em voz alta, 3 vezes seguidas. Depois disso, você vai escrever no papel quais são os medos que você tem em relação ao dinheiro. Quais crenças negativas herdadas você ainda repete? Quando pensa em prosperidade, o que sente primeiro? Alegria ou ansiedade? Esse é o dia de ver com clareza o que está escondido. Como dizia Napoleon Hill, você não pode mudar aquilo que não reconhece. Dia 2. Entrega objetivo: soltar o controle e liberar o peso do passado. Hoje, ao recitar o salmo, você vai fazer pausas e respirar fundo entre os versículos. Cada inspiração é um ato de permissão. Cada expiração, uma liberação. Você está dizendo com o corpo e com a alma: eu solto a escassez, eu entrego o medo, eu libero o que não me serve mais. Ao final da recitação, escreva a frase: estou abrindo espaço para a riqueza entrar. Dia 3. Declaração objetivo: usar a palavra como poder criador. Este é o dia mais intenso. Você vai repetir o salmo com voz firme, declarando como quem está afirmando uma verdade absoluta. Imagine que você está dando uma ordem ao seu universo interno. Não está pedindo, está confirmando. Ao final, olhe para si mesmo no espelho e diga: eu sou abençoado. A prosperidade me pertence. Eu recebo
com alegria. Hill dizia que o que você afirma com convicção se transforma em crença, e a crença gera comportamento, e o comportamento gera resultados. Dia 4. Visualização objetivo. Unir o salmo à imagem mental da sua nova realidade. Hoje, antes de recitar o salmo, feche os olhos por 2 minutos. Visualize sua vida próspera. Veja os detalhes. Sinta o ambiente. Ouça os sons. Perceba o que está vestindo, onde está morando, como está vivendo. Depois, recite o salmo com a imagem viva na mente. Você está selando a cena com palavras sagradas, ancorando no campo vibracional algo que até então era apenas desejo. Hill foi enfático. Tudo o que você pode ver com clareza na mente pode ser realizado. Dia 5. Silêncio e escuta objetivo. Deixar o salmo ecoar em silêncio e ouvir a resposta interior. Hoje você vai recitar o salmo apenas uma vez em voz baixa. Depois disso, fique em silêncio por 5 minutos. Respire, ouça, perceba. A mente barulhenta vai tentar resistir, mas nesse silêncio, algo profundo acontece. Você começa a escutar sua intuição, e a intuição é a ponte entre a alma e a ação correta. Escreva depois. O que eu senti, que pensamentos vieram, que mensagem minha alma me entregou. Dia 6. Gratidão proativa objetivo. Agradecer pelo que já está se manifestando, mesmo antes de ver. Hoje, o salmo será recitado com foco total na gratidão antecipada. Você vai agradecer não pelo que tem, mas pelo que já está a caminho. Isso muda tudo. Isso ensina sua mente a confiar. Escreva depois. Eu sou grato por... E complete com situações que ainda não aconteceram, mas que você quer. Viver Hill ensinava. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Dia 7. Selo de riqueza objetivo. Selar a nova programação mental com poder e intenção. Neste dia, você vai recitar o salmo ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir. Vai declarar frases curtas ao longo do dia, como: eu sou a abundância. Tudo o que eu preciso já está vindo. Eu sou canal de riqueza. A bênção me alcança. Esse é o dia de selar a transformação. Você chegou até aqui. Você passou pelo processo. Você não é mais o mesmo. A nova mente já começou a operar. E o universo já está respondendo à sua frequência. E agora? Agora você vai continuar. Porque a verdadeira mudança não vem de um vídeo. Vem da decisão diária. Você tem em mãos a sabedoria espiritual dos Salmos. E tem também o mapa mental de Napoleon Hill. Juntos eles formam o que ninguém te ensinou. Fé com direção. Oração com estratégia. Espiritualidade com ação. O Salmo transforma sua energia. Hill transforma sua mentalidade. E você transforma sua vida. Mas lembre-se, isso só funciona se for praticado, repetido, sentido, vivido. A cada manhã, a cada respiração, a cada pensamento, você tem o código. Agora use. Chegou o momento de entender o que realmente aconteceu dentro de você nos últimos dias. Porque se você fez o processo com intenção, não importa se a sua conta ainda está no vermelho, não importa se o cenário externo ainda não mudou, você já não é mais a mesma pessoa. E isso é tudo. Napoleon Hill dizia: as grandes conquistas nascem de mudanças sutis na mente. E é exatamente isso que você começou a cultivar. Durante 7 dias, você não apenas orou, você alinhou sua vibração, você transformou a repetição em programação. Você trocou a dúvida pela fé. E pela primeira vez, talvez, você parou de pedir e começou a declarar. E essa é a chave da abundância. Ela não responde à necessidade, ela responde à frequência. O universo não entrega o que você deseja. Ele entrega aquilo com o qual você está alinhado. E agora, depois de tanto tempo, operando no medo, na culpa, na escassez, você finalmente emitiu um novo sinal. E o mundo responde: agora é hora de manter essa vibração ativa. Hora de praticar diariamente o que você começou. Hora de entender que prosperar não é sorte. É um estado mental. É uma postura diante da vida. É fé em ação, todos os dias. Por isso, quero deixar com você afirmações diárias.
Frases que vão sustentar sua mente no caminho da riqueza real. Não aquela que só enche contas, mas aquela que expande o ser. Afirmações de poder. Declare em voz alta com presença. Eu sou merecedor da riqueza que desejo. A abundância flui com facilidade para minha vida. Deus é minha fonte inesgotável de provisão. Eu sou guiado por sabedoria e clareza. Tudo o que preciso já está a caminho. Eu vivo em harmonia com o dinheiro e com a minha fé. Cada passo que dou me aproxima da minha liberdade. A riqueza que busco também está me buscando. Eu tenho paz, eu tenho visão, eu tenho poder. Minha mente está programada para crescer, expandir e prosperar. Essas frases, quando repetidas com alma, funcionam como alicerces internos. Elas mantêm você firme mesmo quando o mundo parece te testar, porque o mundo vai testar, vai provocar, vai tentar te fazer voltar para o velho padrão. Mas agora você já sabe, você pode escolher outro caminho, e esse caminho é seu. Pode ser que você esteja ouvindo tudo isso ainda com dúvida. Pode ser que parte de você esteja pensando, será que vai funcionar mesmo? Será que isso serve para mim? E tudo bem, toda cura começa com hesitação, mas o que define a transformação não é a certeza total, é a disposição de continuar mesmo sem garantia. É isso que muda uma história, é isso que vira uma página. Então aqui está o convite, continue, mesmo quando não sentir, mesmo quando parecer que nada mudou, mesmo quando a voz da velha mente tentar voltar. Continue, porque a sua alma já sabe o caminho, e a sua mente agora está aprendendo a seguir. O salmo é só o início, a fé é a ponte, mas quem dá o passo é você. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Tem muita gente lá fora preso na escassez sem saber que pode sair. Gente que só precisa de uma palavra certa, num momento certo. Então curta esse vídeo, compartilhe e escreva nos comentários. Eu desbloqueei minha mente. Isso não é só engajamento. É um compromisso público com a sua nova identidade. É um selo, é uma escolha. E lembre-se do que Napoleon Hill ensinou. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E agora que sua mente acredita, nada mais pode te parar.